na Rádio Pense Bem, Boletim Supremo Concílio 2022, ao vivo, direto de Cuiabá, com Ricardo Mota. Boa tarde, estamos chegando aqui agora para o primeiro boletim do Supremo Concílio 2022, que está acontecendo agora lá nas dependências da Igreja Presbiteriana de Cuiabá. Eu sou Gilberto Barbosa e é um prazer estar aqui com você. Esse programa está sendo realizado aqui pela Rádio e TV Pense Bem, uma produção da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, no estado de Minas Gerais. Daqui a pouquinho estará aqui conosco o reverendo Ricardo Mota, que apresentará este programa. Juntamente comigo aqui também temos a participação agora do nosso querido Natsan Matias, é a voz da IPB aí, o nosso querido irmão que está lá também em Cuiabá. Boa tarde aí, Natsan. Boa tarde, Gilberto. Como vai você? Obrigado a todos que estão acompanhando esse boletim. É um prazer, um privilégio poder participar deste boletim da Rádio Pense Bem, Rádio PB e TV também. Muito bom. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem por aqui. É isso aí. Porque no stand do seminário, Gilberto. Exatamente. Você está aí hoje representando aí o Seminário Presbiteriano Brasil Central, onde você também tem lá o seu ministério, e louvado seja Deus aí pela sua vida, Natsan. Estou feliz aqui, agradeço ao convite que nos foi feito, o Arthur Mendes, que está lá em Campinas, operando os botões. Eu estou aqui na cidade de São Paulo, e o Natsan, o Ricardo Mota, a Ema Castro, que daqui a pouco vai participar também, está lá nas dependências da Igreja Presbiteriana de Cuiabá, acompanhando a reunião do Supremo Concílio, a 40ª reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu já vou passar aqui a bola para ele, nosso querido irmão e amigo, reverendo Ricardo Mota, e vai dar aí um boa tarde. Claro que ainda lá em Cuiabá é bom dia, né? 11h30 da manhã, mas para nós estamos no horário de Brasília, né? Então aqui, 12h e 33 minutos, já estamos acompanhando. Você que está acompanhando essa transmissão pela Rádio e TV Pense Bem, seja bem-vindo. Vamos trabalhar aqui temas dos bastidores do que está acontecendo na reunião do Supremo Concílio. Eu quero, então, enquanto o reverendo Ricardo Mota está conosco aí, daqui a pouquinho ele vai entrar, vamos chamar a Ema. Deixa eu ver se a Ema já está conosco aí. Ela tem novidades para nos falar, ela está direto lá do templo das dependências da Igreja Presbiteriana de Cuiabá e tem notícia para nos passar sobre o resultado da eleição até esse momento. Boa tarde, Ema. Está no olho do furacão. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde. Estamos aqui diretamente da reunião, com muita expectativa, aguardando a votação dos próximos que estarão compondo do próximo quadriênio, né, a mesa do Supremo Concílio da IPB. E nós já temos dois resultados, os primeiros resultados aqui. No primeiro escrutínio, o reverendo Roberto Brasileiro Silva, ele foi eleito com 1.014 votos. E no terceiro escrutínio, nós já temos também o vice-presidente da IPB, que é o reverendo Marcos Antônio Sérgio da Costa. Ele foi eleito com 702 votos. E agora está acontecendo a votação do primeiro secretário. Estamos ainda no primeiro escrutínio. É com você aí, Gilberto. Muito obrigado, Ema. Qualquer novidade, os novos resultados que forem surgindo, você tem canal aberto aqui para entrar. E eu quero bater uma bola aqui com o Natsan sobre esses dois primeiros resultados. Então, nosso querido irmão e amigo reverendo Roberto Brasileiro eleito, e agora também aí o Marcos Sérgio eleito vice-presidente. Mas aí está conosco aquele que teve a ideia, criou, e eu estou honrado aqui de passar a bola para ele, o reverendo Ricardo Mota, que está ao vivo lá em Cuiabá. Ontem eu acompanhava a transmissão do culto de abertura, várias vezes o nosso pastor estava aparecendo ali. Seja bem-vindo aí, assuma a posição aí digna sua aí, Ricardo Mota. Obrigado pela oportunidade, eu, Natsan, estamos aqui para ajudar. Que coisa boa, ótimo, muito obrigado, Gilberto, Natsan, Ema, todos o Arthur, que está na operação dessa transmissão. Nós louvamos muito a Deus por essa oportunidade que nós temos de participar dessa reunião do Supremo Concílio. Sim. No momento, né, meus amigos, assim, um momento especial.
porque o reverendo Roberto já há alguns anos vem conduzindo a nossa instituição religiosa, e agora a novidade do pastor Marco, né, como seu vice. E eu digo um momento especial porque existem documentos aqui a serem tratados e que são relevantes, e que não só os participantes aqui, né, diferente das reuniões do Supremo Conselho anteriores, esta tem assim um viés diferente. Tem muitas pessoas acompanhando a reunião do Supremo Conselho por causa de assuntos que estão sendo e que serão tratados aqui. Vocês não acham isso, que talvez por esse viés essa reunião pega um formato diferente? Uhum. Eu concordo. Pode falar, Natsan. Sim, acredito que sim. Nós estamos num momento bem específico, né? E que, de fato, vai precisar de bastante coerência, de muita argumentação, especialmente na obediência à palavra de Deus, daquilo que a gente está esperando que vem do Supremo Conselho. Tem muitos aspectos que precisam ser tratados com bastante cuidado. É bom que a gente já tem aí a primeira parte, né? Mais, digamos assim, pelo menos uma parte mais relevante, não relevante, mas mais consistente, que tem a ver com a mesa, que é a presidência e a vice-presidência, e isso é importante. O que eu gostei ontem mesmo foi do culto, viu, reverendo Ricardo? Ontem à noite foi um culto para quem participou do culto, reverendo Rodrigo Leitão ali. Então, foi um culto que muito emocionante, viu? A banda tocou, que coisa... Eu gostei bastante, estando presente aqui, foi uma coisa maravilhosa, sinceramente. Que joia, que bom. Eu também fiquei muito feliz. O local, né, Natsa e Gilberto, da reunião, aqui é o templo da Igreja Presbiteriana de Cuiabá, é um lindo templo, né, muito grande. Sim, e muito bem preparado, né, em todas as suas situações aqui. Então, esses fatores também fizeram com que nós tivéssemos ontem, como o pastor Natsa está dizendo, tivéssemos um culto assim, muito inspirativo, né? Na ocasião. E a banda militar, né, aqui, um grupo muito bem preparado, o pastor Marcos, que é o pastor aqui da igreja, com seus auxiliares, de fato estão de parabéns, uma estrutura muito bem montada, a polícia dando no trânsito, a polícia militar, todas as pessoas envolvidas aqui no evento, muitas autoridades aqui representadas, então foi muito bom. Eu também fiquei muito feliz, e eu acho que resta-nos agora pedir mesmo a Deus que a condução dessa reunião daqui para frente, os muitos documentos, sejam tratados com muita sabedoria, porque o momento de polarização, né, que nós vivemos no Brasil é um momento que precisa de sabedoria para lidar com esses assuntos, que tem esse viés político, porque até esse tipo de documento está na pauta de discussão do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil. Uma instituição que sempre foi conhecida por sua moderação, né? O direito das pessoas se expressarem, né? Por causa até da nossa herança teológica reformada, a liberdade de consciência. Então, eu acredito no bom senso dos deputados que aqui estão, de todos os representantes da igreja, de todo o país que aqui estão, eles conduzam isso de uma forma ordeira e como tem sido feito até hoje na história da nossa denominação. Inclusive, daqui a pouquinho, nós vamos conversar com o Alderi, que é o historiador, né, oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, que com muito mais propriedade poderá nos falar sobre essa história de reuniões da nossa denominação. Eu quero aproveitar aqui e já agradecer vocês pela ajuda e também saudar aqueles que estão nos acompanhando pela Sexta TV, que é a TV web da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, e também a Rádio Pense Bem. Nós recentemente criamos esses canais de comunicação
da Sexta Igreja de Uberlândia e que agora já começa a receber essas bênçãos, esses frutos, né, desse investimento importante. Agradecer ao Arthur Mendes, né, que, como sempre, é o nosso dinossauro da comunicação e ele está nos ajudando aqui. Então, obrigado pela disponibilidade de vocês, pessoas competentes nesta área aí, Gilberto, né, com toda a sua capacidade na área de locução, Natsa. Muito obrigado pela companhia de vocês. E a Emma, né? A Emma, que está nos ajudando lá, nossa repórter em movimento. Ana, Emma, seja bem-vinda. Com quem está ao seu lado aí, Emma? Oi, boa tarde. Estamos aqui já continuando com as votações e eu estou aqui com o reverendo Christian. Ele é do Triângulo Mineiro. E aí eu vou... então é gente boa. É mesmo. Mineiro é gente boa, sem sombra de dúvida. O que o senhor está achando, pastor, dessa votação e de tudo que está acontecendo aqui em Cuiabá? É a primeira vez que nós participamos da reunião do Supremo Concílio e nós percebemos aqui uma maturidade da igreja, elegendo o reverendo Roberto, e agora caminha com os outros cargos da mesa, mas é uma reunião muito fraterna, uma reunião que a gente aprende muito, mostra o empenho da igreja, dos pastores, dos nossos concílios e no interesse desses concílios na vida da igreja. Então nós temos sempre boas expectativas e aguardamos o Senhor as melhores decisões vindas da vontade de Deus para a nossa igreja presbiteriana. Muito excelente. Obrigada. Isso, aqui temos também outro convidado aqui, é o reverendo Elvésio, ele é de Limeira. Na realidade, eu sou do Sínodo de Limeira, pastor da igreja presbiteriana de Brotas, a primeira igreja brasileira do Brasil, onde o José Maria da Conceição, o Simon, e pela graça de Deus estou aqui no Supremo Concílio. É o meu quarto Supremo Concílio. Creio que Deus soberanamente está cuidando e pastoreando da igreja. E soberanamente Ele tem colocado aqueles que vão prover o cuidado, a manutenção, o sustento, ampliar a visão, permitir que a igreja cresça, avance e promova o reino de Deus. Que Deus abençoe os que estão sendo eleitos, o reverendo Roberto, o reverendo Marcos e agora no processo de secretaria. Então, é uma alegria estar participando. A igreja aqui de modo amigável, um clima agradável, uma igreja amorosa que nos acolheu muito bem. Então, que isso continue ao longo dos dias aqui na nossa reunião. Quando tiver um tempinho, vai em Brotas lá fazer uma visita no cemitério presbiteriano, na nossa igreja histórica, e esse ano comemora 157 anos. 157 o convite anos. Está lançado, tá? O convite está lançado. Quero vocês lá conosco. Isso, ótimo. Obrigada, reverendo. Vamos aceitar o convite aí. Que aqui bom. Nós temos também mais um convidado. Agora nós estamos indo para Guarulhos, Garanhuns. Pastor Rogério, Serra Talhada, Pernambuco, sertão do estado. Para mim é um privilégio estar aqui no Supremo Conselho, coisa boa a gente estar participando aí dessa grande reunião da igreja que acontece cada 4 anos e decidindo coisas fundamentais sobre o futuro da nossa igreja. Deus abençoe o coração de todos os delegados e também da eleição agora que está acontecendo na nossa mesa. Muito bom. Muito assim, bom, Emma. Vocês podem ver essa dinâmica aqui, como está acontecendo no ambiente de paz, de alegria, de expectativa do que o Senhor vai continuar fazendo pela igreja, através da igreja, para que o reino dele seja espalhado por todo mundo. Deus abençoe vocês. Estamos aqui diretamente desde a Igreja Presbiteriana Central de Cuiabá, da 40ª reunião do Supremo Concílio. Muito obrigado, Emma. Obrigado. Ô, Emma, se você encontrar o reverendo Alderi aí, fala para ele dar uma chegadinha aqui no nosso estúdio 1, para que nós possamos entrevistá-lo, tá bom?
Tá bom, vou dar uma olhada aí, se consigo. Um abraço. Ih, você tá aí, ele tá pertinho aí dessa porta de saída aí, essa primeira do lado direito seu, eu acredito, tá bom? Tá joia, tá joia. O povo fala com Ema. Rapaz, nossa repórter, olha só, que chique, hein? O que é a tecnologia, hein, Nath? Você que dá aula no seminário sobre tecnologia, hein, rapaz? Que coisa boa. Isso deixa a gente maravilhado, né? Tem muita gente aí falando no chat, falando sobre essas ferramentas, né, que são úteis para nós. E, de fato, a pandemia teve suas dificuldades, mas trouxe esta quase que imposição, né? Alguma coisa que vai permanecer e outras coisas que não. Aqui, eu queria só, pastor Ricardo, se me permite, fazer uma comparação, uma observação com relação ao culto de ontem, que foi bastante, foi emocionante, foi uma coisa muito boa, foi algo que nos trouxe a qualidade de culto que a gente pode oferecer a Deus, seguindo todos esses preceitos que nós temos de hino, de música e tudo. E hoje pela manhã, o que eu estava orando a Deus é que os deputados, as decisões do Supremo Concílio pudessem ser condizentes com aquela adoração, entendeu? Que a gente pudesse ter uma adoração, uma participação que ela refletisse aquela adoração que foi feita ontem, de entrega, de reconhecimento da soberania de Deus. Então essa foi minha oração hoje pela manhã, e se isso ocorrer, nós vamos ter, de fato, uma boa reunião, e fiquei muito feliz de ser presbiteriano, de verdade. É verdade. Coisa boa. Como eu estava falando, viu, Reverendo Ricardo também. Aproveitando aqui, porque eu estive já por 2 vezes participando da reunião do Supremo como deputado, em 2006 e 2010. E sempre é uma emoção muito grande quando nós estamos aí com os irmãos, com os pastores, presbíteros, com as comitivas das igrejas. Então, estar em São Paulo, né? Ontem eu cheguei do culto e já vim no caminho acompanhando a transmissão do culto. Hoje eu já assisti novamente o culto, querendo entrar assim na dimensão. Aí eu estava acompanhando a devocional conduzida pelo reverendo Juarez, e aí eu sei que talvez hoje, ou as decisões tomadas, que não vai estar sendo transmitido tudo ao vivo. Então, assim que terminou a devocional, a transmissão foi interrompida, mas a gente na expectativa do resultado das eleições. Então, esse boletim aqui promovido pela Rádio Pense Bem, aí através da Sexta Igreja de Uberlândia, está promovendo, ajudando a aproximar os irmãos que estão aí em Cuiabá, dos irmãos aqui de São Paulo e outras partes do Brasil e do mundo, né? Está sendo uma bênção. Muito jóia. Graças a Deus por isso. Eu, mais uma vez, quero agradecê-los. E, Nath, eu concordo plenamente com você, com o Gilberto. Essas reuniões, além de todo esse aspecto administrativo e que envolve a liderança da nossa denominação, é um momento muito bom também de confraternização, rapaz. É muito legal você encontrar os colegas, né? Colegas de turma, pastores de diferentes lugares do nosso país, né? E aí a gente começa a compartilhar coisas do ministério, os presbíteros também juntos. Isso faz um bem, é uma terapia para nós aqui participarmos de uma reunião como essa. Vocês não acham que também tem esse aspecto assim emocional do fato de estarmos juntos numa reunião como essa? Claro. Eu já tirei foto com vários colegas aqui, daqui a pouco deve passar algum aqui. E eu falei para avisar no grupo, a gente tem um grupo de ex-colegas, ex-alunos que estudamos juntos. Já se estiver aí, vem cá para tirar uma foto aqui com a gente. Então, se aparecer algum aí, eu ponho ele aqui no ar. Para vocês conhecerem. Como eu falei mesmo, Ricardo e Natsa, eu estive em 2006 em Aracruz, tive na Extraordinária também, que aconteceu, tive em Curitiba em 2010, e depois na Extraordinária de Curitiba também, que foi em Aracruz, e todas as vezes, né, eu ficava ali maravilhado, e tive a oportunidade de participar também de momentos importantíssimos na vida da igreja. Decisões importantes foram tomadas em 2006, em 2010, como agora também está toda essa expectativa aí em relação a essa reunião. Mas eu confesso também que esse momento de comunhão, de rever irmãos e amigos e de conhecer novos irmãos através do contato, a nossa igreja é muito grande, é muito linda, né? O reverendo Ricardo talvez já teve a oportunidade de visitar várias regiões do Brasil, no ministério que ele já desenvolveu aí, da comunicação, o Natsan também.
mesmo eu aqui um pouquinho mais restrito em São Paulo, mas também tenho tido oportunidade por esse meio agora eletrônico de conhecer muitos irmãos. Então, eu queria muito estar aí em Cuiabá, podem ter certeza disso. Mas aprove ao Senhor dessa vez, não estou podendo estar, mas quando fui convidado para estar aqui dividindo a tela com vocês, me senti honrado. Então, é como se eu estivesse aí do lado do Ricardo, do Natsan, aí em Cuiabá, prestigiando essa nossa 40ª reunião. Certo. O reverendo Alderi está entrando aqui no nosso estúdio 1 aqui da Igreja Presbiteriana de Cuiabá. Nós vamos ajeitando aqui. E porque eu ia conversar com vocês sobre esse credenciamento, né? Como você vai dizer, eu tive em um, agora eu gostaria. Como que se dá isso? Por que uns estão aqui e outros não, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa dinâmica da reunião do Supremo Conselho. Reverendo Alderi, por favor, reverendo, vamos nos ajeitando aqui. Olha, que honra boa receber aqui esse amigo querido, o reverendo Alderi. Vamos posicionar aqui, joia. Muito bom. Tá. Reverendo Alderi, historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí, reverendo, nós temos aqui, estamos conversando aqui até você chegar. Primeiramente, muito obrigado por sair lá da reunião do plenário para participar conosco aqui. E aí o Gilberto estava falando, eu estive numa reunião, não estou nessa. Então, eu começo até perguntando para você, né, mais uma vez agradecendo, você é um deputado? Não. Eu não sou um deputado, ou seja, eu não sou um representante oficial de nenhum presbitério aqui nessa reunião do Supremo Conselho. Eu estou participando da reunião oficialmente, mas não como deputado, e sim como convidado pelo fato de exercer um cargo na estrutura da igreja, que é o cargo de historiador da IPB e de curador dos arquivos, dos museus da IPB. Então, é nessa condição que eu estou aqui participando da reunião, mas sem ser deputado e, portanto, sem direito a voto. É interessante essa expressão, porque as pessoas que não têm muito relacionamento com a instituição, estranhamente, deputado, né? Deputado. Então, é o nome dado, né, reverendo Alderi, para todos aqueles que são eleitos pelos seus presbitérios para representarem o seu sínodo aqui. Assim como os deputados no âmbito secular, civil, né, são os representantes eleitos lá das suas regiões, nos estados, né, e que se reúnem no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, assim também acontece aqui no Supremo Conselho. São deputados em que sentido? No sentido de serem representantes dos seus concílios e das suas igrejas eleitos para participar da reunião do Supremo Conselho. Então, é nesse sentido que eles são denominados deputados. E é um diferencial da nossa instituição, né? Porque é um governo representativo. A cada ano da reunião do Supremo Conselho, você tem aí pessoas diferentes, né? Não necessariamente aqueles que estão, que vieram na reunião passada, 4 anos atrás, aqui estão. Então, sempre tem uma renovação, ou poderia ter, né? Porque às vezes a pessoa também é reeleita e ela participa de várias reuniões. Mas é aberto para que outras pessoas concorram nos seus presbitérios, nos seus concílios, e assim venham representar aqui a sua região aqui nessa reunião. É verdade. Então, são 4 representantes de cada presbitério, né? 2 pastores e 2 presbíteros, 2 presbíteros docentes e 2 presbíteros regentes, exceto no caso daqueles presbitérios que têm um número muito grande de membros e, portanto, podem ter uma representação maior, né? Quer dizer que, considerando o número dos presbiterianos numa região, aumenta-se o número dos representantes. Então, se torna uma representação interessante porque é proporcional. Proporcional, né? Muito bom. E pelo fato de nós termos um número muito grande de presbitérios, a representação é sempre presbiterial, não sinodal. Então, é por isso que nós temos um número tão vasto de deputados e um número crescente a cada reunião do Supremo Conselho, porque estão sempre sendo criados novos presbitérios e aumenta e cada um deles tem o direito de mandar 4 representantes. Então,
cada reunião é mais numerosa do que as anteriores. Meus amigos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o reverendo Alderi, podem ir pensando aí. Eu queria até conversar com o reverendo Alderi agora também, um pouquinho desse número, né? Por essa reunião, nós agora estamos, 40ª reunião do Supremo Conselho da Igreja. Podia dar uma panorâmica histórica das reuniões, dessas assembleias que acontecem, reverendo. Em primeiro lugar, nós temos que levar em conta que o Supremo Conselho inicialmente se chamou Assembleia Geral, como acontece em outras igrejas reformadas ao redor do mundo. Nos Estados Unidos é sempre Assembleia Geral até hoje. Então, a nossa Assembleia Geral foi criada em 1910. Antes disso, nós só tínhamos o Sínodo, aquele sínodo histórico que foi organizado em 1888, lá no finalzinho do Império, né? Nosso sínodo. Em 1910, a Assembleia Geral, e essa Assembleia Geral se reuniu por 17 vezes. De 1910, as reuniões eram de 2 em 2 anos. Então, de 1910 até 1937. Olha. Em 1937, houve a última reunião com esse nome, Assembleia Geral, e na ocasião, então, foi elaborada a nova Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, substituindo o antigo livro de ordem que havia sido trazido pelos missionários americanos. Né? Então, com a aprovação da Constituição, em dezembro de 1937, por uma Assembleia Constituinte realizada no Rio de Janeiro, a Assembleia Geral passou a denominar-se Supremo Conselho e as reuniões que eram de 2 em 2 anos passaram a ser de 4 em 4 anos. Então é isso. No período da Assembleia Geral, 17 reuniões e, portanto, 23 reuniões já como Supremo Conselho, dando um total até agora de 40. Então estamos na 40ª reunião do órgão supremo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Será que é uma pergunta assim, meio de última hora que te deixa... não sei se você tem essa informação, mas você tem o número dos presidentes. Quantos presidentes já assumiram aí? Tem mais ou menos... Olha, nós tivemos, eu acredito que mais ou menos em torno de 25. Né? No período da Assembleia Geral, lá um bom número de moderador. Esse é outro detalhe. Quando era Assembleia Geral, o cargo era moderador. Não era presidente. E quando foi criado o Supremo Conselho, então, essa designação Supremo Conselho é que surge o termo presidente do Supremo Conselho. Acaba de ser eleito o reverendo Roberto Brasileiro, em primeiro escrutínio, né, uma votação extremamente expressiva, e ele já está no quinto mandato. Iniciando o 6º mandato. O 6º mandato. Isso significa que, como presidente, então, já são 20 anos. Quando ele completar o mandato, 24 anos. 24 até agora, anos. 20. Pois Ou seja, ele, chegando ao fim do mandato, né, se Deus quiser, ele vai ter sido presidente do Supremo Conselho da IPB por 1/4 de século. Pois 24 anos. anos. Eu ia perguntar, não tem nessa história toda aí, ou não teve, né, algum presidente longevo assim na liderança? Não. Durante muito tempo, os moderadores e depois os presidentes tinham apenas um mandato, exerciam apenas um mandato. O reverendo José Borges dos Santos Júnior foi o primeiro a ter 2 mandatos. E pouco tempo depois, o reverendo Boanerges, 3 mandatos. Né? Mas 6 mandatos realmente é um fato totalmente inusitado, totalmente inédito. Impressionante. Na história não só da IPB, mas do presbiterianismo mundial. Olha só. Até onde eu sei. Interessante. E aí, meus amigos, alguma pergunta aqui para o reverendo Alderi? Só vou pedir para isso. Pode falar, Estava Natsa. um barulho muito grande aqui. Eu pedi para fazer a pergunta, porque como eu estou no stand de seminário, tem tendo algumas demandas aqui que eu vou ter que sair já. Mas para mim é um prazer poder ouvir o reverendo Alderi, meu professor lá no Jumper também, nós, né, já aprendemos juntos lá. E eu queria fazer uma pergunta, reverendo Alderi, porque a gente tem visto assim, né, quando você fala de reunião do Supremo Conselho,
a gente tem, assim, de imediato o conceito de intra-eclesia, ou seja, uma coisa, para quem está fora, né, a impressão de que tem a ver com alguma coisa que se trata de uma reunião de crentes, né, para tratar meramente das coisas de sua igreja, de sua religião. Então, a minha pergunta é a seguinte, no que diz respeito à sua experiência como historiador. Então, historicamente, nós podemos dizer que essa sempre foi uma impressão, que o Supremo Concílio não está relacionado com a vida integral, que pode, entre aspas, interferir não apenas na vida dos membros da igreja, mas com a sociedade como um todo. E se sim, ela é mais ampla, no que ela pode resultar para o Brasil e para o mundo, digamos assim, uma reunião como essa. Tem a ver só com a igreja, só com o crente, o membro da igreja presbiteriana, ou o que a gente decide num Supremo Concílio, historicamente falando, ela influencia como um todo? Sem dúvida, o foco principal, prioritário, predominante do Supremo Concílio é tratar das questões da igreja, né? Sendo o Supremo Concílio o órgão máximo da estrutura conciliar da Igreja Presbiteriana do Brasil, então, evidentemente, o objetivo principal destas reuniões do Supremo Concílio, e mesmo do funcionamento do Supremo Concílio nos interregnos entre as reuniões, é tratar das questões da Igreja, questões administrativas, questões teológicas, doutrinárias, questões pastorais, disciplinares, éticas e assim por diante. Mas, adicionalmente, é claro que o Supremo Concílio também é, muitas vezes, convocado para tratar de questões mais amplas que extrapolam os limites, os muros da igreja, digamos assim, e dizem respeito à sociedade mais ampla. Porque o fato é esse, né? A igreja está inserida no mundo, está inserida na sociedade. Ela não é uma ilha, ela não é um compartimento estanque, né? A igreja faz parte também da sociedade humana, no nosso caso, da sociedade brasileira. E a igreja é chamada, a igreja é convocada por Deus para ser sal, para ser luz, para exercer uma influência na sociedade. E é óbvio que ela só vai poder fazer isso se ela estiver em interação com a sociedade, se ela estiver consciente da missão que deve exercer e desempenhar na sociedade brasileira. Então, nós temos tido, já por várias vezes, manifestações, por exemplo, do Supremo Concílio, na forma de documentos, na forma de declarações a respeito de questões sociais, que dizem respeito à nossa sociedade, questões éticas e assim por diante, né? E também, evidentemente, a vida da igreja tem uma dimensão social. A igreja, respondendo ao ensino das Escrituras e ao próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, ela tem uma responsabilidade social em relação ao nosso país, que sempre enfrenta lutas tão grandes, tensões, problemas tão graves, de toda sorte. Então, a igreja é também desafiada continuamente a se posicionar, a se manifestar e a dar a sua contribuição. Ou seja, não somente fazer coisas no âmbito do discurso, das declarações verbais, das palavras, mas também empreender ações concretas que possam contribuir para o bem-estar e para o progresso da nossa sociedade. Nós vivemos num país imenso, com uma população muito grande e com problemas proporcionais ao tamanho do nosso país e da nossa população, problemas gigantescos que desafiam os governantes, mas a igreja também pode dar a sua contribuição. Acho que essa é uma das áreas, né, em que a igreja precisaria ser mais proativa, em que a igreja precisaria dar uma contribuição mais incisiva, mais explícita
para a nossa sociedade. Claro, nós temos já realizado muita coisa no âmbito, por exemplo, da educação. Acho que uma das áreas em que a IPB mais tem contribuído para o bem do Brasil é no âmbito da educação, isso já durante quase 150 anos, ou mais de 150 anos, no caso do Mackenzie, por exemplo. Então, no âmbito da educação, no âmbito do trabalho médico, assistencial, então, através dos diversos hospitais que a igreja possui, né, o Hospital de Rio Verde, o Hospital Presbiteriano Dr. Gordon, o Hospital Presbiteriano de Dourados, em Mato Grosso do Sul, e agora, mais recentemente, também o Hospital Universitário Mackenzie, lá em Curitiba. São contribuições, né, que a igreja tem dado à sociedade no âmbito do trabalho com os indígenas. Então, o trabalho extraordinário da Missão Kaiowá, já por quase um século. A Missão Kaiowá foi criada em 1928, começou as suas atividades no ano seguinte, 1929, ou seja, quase um século de serviços extraordinários para essa parcela tão sofrida da população brasileira, que são os nossos indígenas. Então é isso, a igreja já tem feito alguma coisa, mas com certeza ela precisa e pode fazer muito mais pelo nosso país. Então nós esperamos aí a iniciativa dos nossos dirigentes, né, para que vejam meios pelos quais a igreja pode servir com mais dedicação, com mais empenho e com mais eficiência o nosso país, o nosso povo e a nossa sociedade, sempre, claro, dentro dos parâmetros, dentro dos valores e das convicções da fé bíblica e reformada. Certinho. Pastor Aldir, vou intervir um pouquinho aqui, pastor Gilberto. Será Sim. que a Ema está nos ouvindo? Ema, nossa repórter, vamos ver se a Ema está ligada, ela está lá no auditório, acompanhando as eleições. Nós já tivemos a eleição para presidente, vice-presidente, mas existem os outros cargos, né, reverendo Alderi? Primeiro secretário, são quatro secretários, né? Quatro secretários, e o tesoureiro é eleito no final da reunião. No final, depois de prestar o seu relatório. Ok. Ô, Ema, você me ouve? Não, ela está... Não está. Ah, lá, ó. Assim, apareceu aí. E aí? E, na verdade, reverendo Ricardo, o resultado já para primeiro secretário foi eleito o presbítero George Almeida, mas eu não tenho maiores informações desse irmão, de qual região ele é, mas o primeiro secretário, presbítero George Almeida. É o presbítero George, que é da Bahia. Da igreja, igreja de Brotas? Não, acho que ele não é da capital, não é lá de Salvador, onde fica a igreja de Brotas, é uma região mais do sul da Bahia. Muito bem. Nós temos imagens aí do plenário, nós temos quantos deputados nós temos? No início da sessão, hoje, o reverendo Roberto tinha anunciado 1.340, um número redondo, 1.340. Exatamente. Mas depois chegaram mais alguns, então nós estamos por volta de 1.400. Essa reunião, pastor Alderi, que acontece, é uma reunião que precisa de uma estrutura enorme, né? Porque tem a questão hoteleira, tem a questão de alimentação, transporte, né? Então, e grana, né? Muita despesa. O reverendo Marcos, que junto com a comissão toda, realmente esse pessoal está de parabéns, uma reunião organizada. Aí, Ema, tudo bem, Ema? Quem vai falar conosco aí? O povo fala, Ema. Nós também agora a reunião foi suspensa para o almoço. Nós temos a eleição do primeiro secretário, o reverendo Jorge Almeida, com 732 votos. E agora o pessoal está indo almoçar para depois continuar com a eleição. O pessoal, Ema, já te deu notícia de que você não vai almoçar? Não ouvi, pastor. Pode repetir, por favor? O pessoal já te deu a notícia de que você não vai almoçar?
Ah, não vou almoçar, não? Tem que Tá almoçar. bom. Tá bom. É, Estamos aqui também brincadeira. Certo, não, tá certo. Estamos aqui também com várias delegações internacionais. Temos curdos, temos o presidente da Igreja Presbiteriana do Iraque, temos representantes da Nova Zelândia, do Nepal, temos várias comissões internacionais. A PMT está acompanhando também toda com a CRI, juntamente para estreitar esses relacionamentos, para que nós possamos continuar levando a mensagem do Evangelho a todo mundo. Nós temos o stand da PMT também. Quem quiser, quem estiver aqui também, pode participar e ir lá e conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho que a IPB está fazendo ao redor do mundo. Que bom, Ema, muito bom. E também o pastor Natsa, ele está lá no stand lá do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Ótimo. Muito bom. E o Gilberto está lá em São Paulo. Lá, exatamente. Com vontade de estar aí, mas acompanhando aqui na medida do possível e participando desse bate-papo. E eu queria, reverendo Ricardo, se for possível, fazer uma pergunta ao reverendo Alderi, que ele falou muito aí daquilo que nós podemos ainda contribuir, mas nós temos já um legado, tem aí, ao longo da história da Igreja Presbiteriana no mundo, essa questão do sistema de governo da nossa igreja, esse sistema representativo, conciliar, que serviu de base para muitas organizações de países, inclusive os próprios Estados Unidos da América. Então, gostaria que o reverendo Alderi falasse um pouco sobre isso, essa influência boa que também, nesse seu sistema de governo da Igreja Presbiteriana no mundo afora, influenciando algumas nações, e se for possível, não sei o nosso tempo aí, ao longo dessas reuniões que nós realizamos até hoje, das Assembleias Gerais, das reuniões do Supremo Concílio, foram vários períodos da história do Brasil, vários momentos, e aí alguma coisa deve ter sido paralelamente acontecendo à igreja, a vida da igreja, que talvez o irmão lembre de algum fator de decisões importantes que foram tomadas, como temos aí grandes assuntos que serão tratados nessa reunião de agora. Pois os historiadores, eles falam com frequência desta contribuição muito importante que o sistema presbiteriano de governo deu para o surgimento das instituições democráticas do Ocidente. O fato é que, até a Reforma Protestante, os povos europeus estavam acostumados com formas de governo muito monocráticas e muito autoritárias, tanto no Estado, por meio das monarquias, dos reis, dos imperadores, quanto na Igreja, por meio dos bispos. E agora, então, surge a Reforma Protestante, tendo como um dos seus princípios o sacerdócio de todos os fiéis, né? Então, isso levou a uma democratização, digamos assim, das comunidades protestantes e, principalmente, das igrejas associadas com a chamada Segunda Reforma, Reforma Suíça ou Movimento Reformado. Foi muito interessante o que aconteceu na Escócia. Houve uma ocasião em que o rei inglês, que tinha autoridade também sobre a Escócia, quis impor à igreja escocesa, a igreja reformada da Escócia, quis impor o sistema episcopal. Então ele disse, não, a igreja da Escócia precisa ser governada por bispos. Então os escoceses se rebelaram, se insurgiram contra isso e deixaram bem claro, nós não queremos uma igreja governada por bispos nomeados pelos reis. Nós queremos uma igreja governada por representantes eleitos livremente pelas comunidades, pelas congregações, que são os presbíteros. Nós queremos uma igreja presbiteriana e não uma igreja episcopal. Então é isso. Essa experiência das igrejas reformadas, elegendo democraticamente, livremente os seus líderes, os seus representantes,
Isso acabou influenciando a sociedade mais ampla e seria um exagero dizer um único fator, mas foi um dos fatores que contribuíram, então, para o surgimento das instituições democráticas que caracterizam o Ocidente moderno, né? Então, sem dúvida, essa foi uma das contribuições mais valiosas que o movimento reformado deu ao mundo ocidental. Legal, muito bom. Pastor Alderi, Gilberto, Natza, Ema, nós vamos ficando por aqui. Amanhã, horário de Brasília, 12h30, se Deus permitir, nós entraremos mais uma vez com o boletim ao vivo com a rádio, a TV, né? A TV e a rádio Pense Bem da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Então, é muito bom poder prestar esse serviço também, considerando que eu não sei se mais alguém tem feito esse informe importante, né, para as pessoas, nossa liderança, uma denominação tão grande assim, em tantos lugares, e ainda que aqui de forma simples, mas com a habilidade do Arthur e de vocês aí, foi possível fazer esse registro aqui, e essa aula maravilhosa do Dr. Alderi, historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, nós vamos, se Deus permitir, amanhã, né, trazer mais um boletim ao vivo aqui direto da Igreja Presbiteriana de Cuiabá. Nós sabemos que tem aí o fuso horário, né, aqui agora em Cuiabá. Olha, 12h17. E aí, para você, 13h17, né, Gilberto? Exatamente. Mas foi um prazer, Ricardo, participar desse primeiro boletim, promovido aí pela Rádio e TV Pense Bem. E, se Deus permitir, amanhã estaremos juntos aqui. Agradeço ao reverendo Alderi por ter participado do nosso primeiro boletim hoje. Joia. Natza, obrigado aí pela participação. Eu sei que você está no estande do Seminário Brasil Central, que é o nosso seminário em Goiânia, né, Natza? E nós temos os seminários em diferentes estados e você está lá no seminário de Goiânia e tem o estande aí, junto com demais autarquias e comissões da nossa igreja. Natza, obrigado pela sua participação, viu? Tá me ouvindo, Natza? Deu uma travada na internet. Congelou. Um sorriso congelado. Congelado. Isso é bom. Muito bem. Obrigado também a Ema, com a direção e produção do Arthur Mendes. Nós vamos encerrando aqui o nosso boletim da 40ª reunião ordinária do Supremo Concílio da nossa querida Igreja Presbiteriana do Brasil. Nosso agradecimento ao reverendo Alderi. E temos aí imagens, vamos fechar com as imagens do plenário da nossa reunião. E agora o pessoal vai na hora do almoço. Ninguém é de ferro, né, Gilberto? Opa, eu vou também daqui a pouco aqui, encerrando o nosso boletim, temos aqui que alimentar, né? Obrigado, pastor. Bom almoço aí para vocês. Muito obrigado. Tchau, gente. Fica com Deus. Até amanhã, ao 12h30, horário de Brasília, com mais um boletim da reunião ordinária do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tchau, tchau. Um abraço. Você ouviu na Pense Bem, Boletim Supremo Concílio 2022. Ao vivo, direto de Cuiabá, com Ricardo Mota.